Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, mais uma aula aqui no cursinho Pro IFRN com o professor Silvestre Costa. Aula de hoje, pessoal, vamos aí trabalhar um conteúdo extremamente fácil, que é razão e proporção, certo? Na aula, vamos aí aprender como resolver situações que possam cair na prova do IFRN envolvendo razão e proporção, beleza? Bom, vamos lá. Lembrando que estaremos aí sempre, né, pessoal? Ao som dos pássaros. Então, se você ouviu aí o canto dos pássaros, aproveite e aprecie. Afinal, estamos em casa, né? Então, fique esperto. Se liga, concentra na aula e vamos lá. Ó, estudar razão, pessoal, para a prova do IFRN é diferenciado do que a gente estuda no ano letivo normal. Então, a gente aqui na aula vai aí focar, direcionar, certo? O estudo de razão e proporção a como ele é cobrado na prova do IFRN. Beleza? Primeira coisa, vamos entender o que é razão. Razão, pessoal, nada mais é do que uma divisão, estabelecendo aí por uma ordem determinada. Por exemplo, se eu disser qual a razão entre 3 e 5, a razão entre 3 e 5 é 3 para 5. 3 para 5. Simples. Observa aqui esses exemplos que eu trouxe. Ó. Eu tenho aqui 3 exemplos. A razão entre 3 e 4, a razão entre 5 e 7 e a razão entre 2 e 10. Beleza? Vamos aqui. Primeira coisa, o que é razão? A gente vai entender razão aí como sendo uma divisão, certo? Porém, essa divisão, pessoal, ela pode estar representada de 3 formas. Ou na forma de fração, ou na forma aí decimal, ou na forma de porcentagem, como a gente já é acostumado a trabalhar. Poxa, Silvestre, como assim? Acompanhe aqui esse quadrozinho que eu fiz para demonstrar aí os 3 exemplos que a gente mencionou aqui no vídeo. Ó, o primeiro exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui razão de 3 e 4. Na forma de fração, vai ficar aqui, ó, 3 para 4. Beleza? 3 quartos. Na forma decimal, eu vou aí dividir o numerador pelo denominador. 3 dividido para 4, eu tenho 0,75. E na forma de porcentagem, a gente já trabalhou isso em sala de aula, né? Ó, 0,75 representa aí, ó, 75%. Beleza? Vamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo, ó, é a razão de 5 e 7. Então, na forma de fração, eu tenho 5 como numerador e 7 como denominador, né? Dividindo aí, ó, o 5 pelo 7, eu vou encontrar 0,7142. Uma forma aí de decimal aproximada, certo? E essa forma decimal pode ser transformada também em porcentagem, que seria o quê? 71,42%. Super simples, né? O terceiro exemplo, a razão, pessoal, ó, de 2 e 10. Tá aqui, ó, 2 como numerador e 10 como denominador. O que a gente tem que ficar atento é se a fração ela está na forma simplificada. Se não estiver na forma simplificada, aí eu tenho que simplificar. Foi o que eu fiz aqui, ó. Simplifiquei 2 para 10, ficou 1 para 5, né? Então, a forma correta, a gente já sabe que é a forma simplificar. 1 para 5, no formato aí de fração, se a gente transformar em decimal, dividindo 1 por 5, a gente vai encontrar o quê? 0,2, não é isso? E esse 0,2, representando aí em porcentagem, seria 20%. Então, vamos aqui. Essas informações não são novidades para quem é aluno do cursinho Pro IFRN, certo? E razão aí é uma divisão, né? Uma divisão de 2 valores estabelecidos, seguindo a ordem que foi estabelecida, e que a razão ela pode ser representada em fração, correto? Pode ser representada em forma decimal ou através de porcentagem. Então, pessoal, para os nossos futuros cálculos, que daqui a pouco vamos fazer,
a gente tem que ter em mente esse conceito aí. E razão é o quê? É uma divisão entre dois valores, seguindo a sequência que foi dada, certo? E essa divisão, ela pode ser representada em porcentagem, em decimal ou na própria fração, beleza? Aí, onde entra a proporção. Lembra lá quando a gente trabalhou regra 3 simples e regra 3 composta? É exatamente isso. Quando a gente vai verificar, certo? Uma relação existente entre duas razões. Essas duas razões, elas podem ser proporcionais ou não. Como assim, Silvestre? Vem comigo. Aqui, pessoal, perguntinha simples de ser respondida. Quando duas razões são proporcionais? Bom, gente, duas razões, elas são proporcionais quando elas representarem o mesmo valor. Eu sabendo que uma razão ela pode ser representada em fração, em decimal ou em porcentagem, eu posso verificar se duas razões são proporcionais, verificando se elas representam o mesmo valor. Olha aqui, no primeiro exemplo que eu trouxe, eu tenho 2 para 10, beleza? E tenho 1 para 5. Essas razões são proporcionais? Sim. Por quê, pessoal? Porque ambas, né, representam 0,2, ou seja, ambas representam 20%. Então, 2 para 10 e 1 para 5 são razões proporcionais, porque representam o mesmo valor, certo? Silvestre, matematicamente, como é que eu poderia verificar? Simples. Vamos fazer aqui, esse joguinho. Basta eu colocar uma razão igual a outra. Se o produto dos meios for igual ao produto dos extremos, é porque essas razões são sim proporcionais. 2 para 10 é igual a 1 para 5. Verificando. Se eu multiplicar esse 2 por esse 5, a gente tem 10. E se eu multiplicar esse 10 por esse 1, a gente tem 10. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Traduzindo, cruza, cruza. Se for igual os dois valores encontrados, é porque as razões são proporcionais. E se for aí valores diferentes, é porque as razões não são proporcionais, ou seja, não representam o mesmo valor. Vamos a mais um exemplo. Aqui. Temos 5 para 10 e 5 para 8. Elas são proporcionais? Respostinha: não, não, não. Por quê? 5 para 10 representa o que aí, pessoal? Representa 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Já 5 para 8, ela representa aí 0,625, que seria 62,5%. Então, se duas razões representam valores diferentes, é porque elas não são proporcionais. Para verificar no cálculo matemático, a gente vai colocar uma razão igual a outra. Vamos lá. Quando eu coloco 5 para 10 é igual a 5 para 8, vamos aí cruzar, para verificar se o resultado é o mesmo. 5 vezes 8, 40. 10 vezes 5, 50. 40 é diferente de 50. Deu valores diferentes. Então, isso quer dizer que essas razões elas não são proporcionais. Por quê? Porque para que duas razões sejam proporcionais, elas precisam representar o mesmo valor. Beleza? Agora, vamos para a melhor parte, para os cálculos. Partiu! Bom, galera, se tratando de prova do IFRN, a gente vai ter aí que absorver, certo? As razões especiais. Silvestre, quais são elas? Bom, pessoal, a gente tem aí 3 razões especiais: densidade demográfica, velocidade média e escala. Essas 3 razões especiais, elas são o foco da nossa aula de hoje, certo? Como calcular densidade demográfica, velocidade média e escala. Se eu fosse aqui escolher, pessoal, uma das 3 como sendo a mais importante, seria escala, certo? Porém, a gente tem que ter domínio das outras 2 também. Então,
nossa aula vai ser direcionada a aprender como calcular densidade demográfica, velocidade média e escala. Lembrando que elas são razões, não é isso? São razões, ou seja, elas representam uma divisão de dois valores estabelecidos. Então, pessoal, é só você aí aprender a formulazinha de cada uma e, ó, partiu resolução, beleza? Nossa primeira a ser trabalhada será a densidade demográfica. Vamos lá. Pessoal, densidade demográfica é bem simples de entender. Observe essa fórmula, por favor. A densidade ela é igual ao número de habitantes sobre a área de uma região. Aonde eu vou ter aí a população, né, dividido pela extensão territorial, que estará em quilômetros quadrados. Só isso, Silvestre. Só isso. Eu tenho que estabelecer na minha mente que razão é uma divisão. No caso da densidade demográfica, é a divisão entre o total de habitantes e a área da região. Sendo assim, ó, eu vou conseguir aí calcular a densidade demográfica. Observe esse primeiro exemplo, por favor. Vem comigo. Ó, o estudo de Goiás, no censo 2014, teve a sua população avaliada em 6.525.000 habitantes. A sua área é de aproximadamente 340.200 quilômetros quadrados. Determine a densidade demográfica dessa região. Opa, simples. O que é densidade demográfica? É a razão entre habitantes, certo? E a área da região. Lembrando que essa área estará em quilômetro quadrado. Sendo assim, pessoal, faça aí o cálculo. Dê pausa no vídeo e faça aí a razão, a divisão entre o total de habitantes de Goiás e a sua área. Fez? Corrigiu? Corrige comigo. O valor, simples. Densidade demográfica é igual a habitantes sobre área. Ou seja, eu peguei o total de habitantes, 6.525.000, e vou aí dividir por 340.200, que são os quilômetros quadrados. Efetuei essa divisãozinha de padaria, divisão super simples. Vou encontrar, ó, 19,17 aí, aproximadamente. 19,17 o quê? Habitantes por quilômetro quadrado, certo? Que é, ó, justamente a unidade que vai representar densidade demográfica, habitante por quilômetro quadrado. Me diga aí, tem dúvida ainda disso aí? Não, né? Então, vamos aqui a mais um exemplo de densidade demográfica. Vem comigo. Bom, pessoal, no exemplo 2, eu trouxe aí uma situação que pode acontecer, que é quando ele dá a densidade demográfica e você vai ter que descobrir ou a quantidade de habitantes ou a área. Basta fazer o quê? Basta jogar tudo na fórmula e fazer nosso processo aí de equação. Beleza? Vamos aqui, vamos lá. O estado do Maranhão, no censo 2010, teve a sua população avaliada em 5.120.000 habitantes. A sua densidade demográfica é de aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado. Determine qual a área desse estado. Olha aí, a gente já sabe que é densidade demográfica. E eu sei que a formulazinha, né, da razão, o que é densidade demográfica? É a razão entre habitantes e a área de determinado local. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o que eu tenho. Aí eu tenho, ó, a própria densidade demográfica e tenho também a quantidade de habitantes. Eu quero saber a área, então eu vou colocar o X na área. Fazendo isso, ó, pá, aí, densidade, ele já me deu, né, que é 22. A quantidade de habitantes, ele também me deu, que foi aí 5.120.000. E eu quero saber a área. Agora, pessoal, não tem mistério. Cruza, cruza. A gente sabe, né? Se tem fração de um lado, tem fração do outro. Então, eu vou fazer
22 vezes x, e tudo isso vezes o 1, que a gente sabe que ele está aqui embaixo. Fazendo isso, a gente vai encontrar isso aí. 22x igual a 5.120.000. Agora, o 22 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ou seja, a gente vai ter aí, ó, resultado. Nossa área do estado do Maranhão vai ser aproximadamente aí, ó, 232.727,27 quilômetros quadrados. Ou seja, para que eu possa acertar as questões de razão, eu tenho que ter em mente duas coisas. A fórmula estabelecida e saber dividir com vírgula. Então, já sabe que tem que praticar divisão com vírgula, certo? Dúvida? Não? Bora para mais uma razão especial. Vamos lá. Bom, pessoal, nossa segunda razão especial a ser estudada é velocidade média. Silvestre, o que é a velocidade média? Galera, velocidade média nada mais é do que a razão, a divisão entre distância percorrida e o tempo gasto. Simplesmente isso. Distância percorrida e o tempo gasto. Então, eu tenho aqui, ó, nossa razão, velocidade média, distância percorrida sobre o tempo gasto. Porém, pessoal, temos uma observação muito importante a ser dita. Observa aqui comigo na telinha do computador, por favor. Eu coloquei aqui, ó, D, que é a distância percorrida, né? A distância pode ser medida em quilômetro ou em metros. E o tempo ou vai estar em hora ou em segundos. A explicação disso, pessoal, é lá do povo da física, certo? Para a gente que é da matemática, a gente já sabe que velocidade média é a distância percorrida sobre o tempo gasto. A distância percorrida ou vai estar em quilômetro ou em metro. E o tempo gasto ou vai estar aí em hora ou vai estar em segundos. Entendeu isso, né? Agora, eu tenho que entender também isso aqui, ó. Se, foca aqui em mim. Se a distância estiver em quilômetros, o tempo terá que estar em horas. Se a distância estiver em metro, o tempo vai estar em segundos. Então, aí pode ser uma pegadinha, como diz vocês, né? Nas questões de velocidade média. Eu verificar, certo? Se as grandezas estão relacionadas da forma correta. Quilômetro deve estar relacionado a hora. E metro deve estar relacionado a segundos. Ah, Silvestre, se não tiver, transforma. Se não tiver, transforma. Sabe como, né? Eu espero que você saiba, porque isso já foi explicado. Vamos verificar aqui nos exemplos, se você sabe mesmo. Vem comigo. Bom, galera, exemplo 1, velocidade média. Vamos lá. Um trem-bala viaja por 286 quilômetros de uma cidade A a uma cidade B e faz esse percurso em 30 minutos. Calcule a velocidade média desse trem durante a viagem. O que é velocidade média? É a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, não é isso? Distância sobre tempo. E a gente já aprendeu que se a distância está em quilômetros, né, o tempo tem que estar em horas. Se a distância estiver em metro, o tempo tem que estar em segundos, ok? Vamos lá. Vamos aqui anotar nossos dados. Velocidade média, ok, ele quer descobrir. Ele deu a distância percorrida, 276 quilômetros, e deu tempo, 30 minutos. O que é que eu tenho que fazer? Transformar esse tempo de minutos para horas. Como? Usando a nossa amiguinha regra de 3. Vamos lá. Vamos aqui, pessoal, transformar os minutos em horas. Vamos montar nossa regrinha de 3, bem bonitinha. 1 hora, 60 minutos. Quantas horas para 30 minutos? Basta fazer, ó, cruza, cruza. Não é não? Foi. Eu fazendo, ó, 60 vezes x, 60x, 1 vezes 30, 30.
O 60 está multiplicando, eu já sei que ele passa dividindo e vai dar aí, ó, 30 dividido por 60, que eu tenho 0,5 horas. Alerta. Se a divisão der um decimal exato, você pode colocar esse decimal exato na fórmula sem nenhum medo. Se a divisão não der um decimal exato, você tem duas opções. A primeira opção é trabalhar com arredondamento, então você vai encontrar aí valores aproximados, certo? E tem que ficar atento nas opções. Ou você pode deixar essa divisão em forma de fração, certo? Vamos continuar. Ó, pessoal, como deu aqui um decimal exato, vou jogar direto na nossa formulazinha de velocidade média. Já coloquei aqui a observação, o porquê que eu transformei, né? Se é quilômetro, tem que estar por hora. Se for metro, teria que estar por segundo. Vamos lá. Nossa fórmula de velocidade média, distância percorrida sobre o tempo gasto. Já tenho a distância, já tenho o tempo, joguei na fórmula. Faço o que agora? Faço a divisão. 286 dividido por 0,5 igual a 572. Lembra, né, daquela regrinha que a gente trabalhou? Que quando eu vou dividir um número por 0,5, é só colocar o dobro dele, certo? Silvestre, calma. E se eu tivesse usado não o decimal, e sim a fração? Opa, vamos lá. Observa aqui comigo. Se eu tivesse colocado a fração, não é isso? Pronto. A distância percorrida, 286. O tempo gasto seria 1 sobre 2, 1 meio. Então, ó, ficaria neste formato aqui. Velocidade média é igual a 286 sobre 1 meio. Aí eu tenho divisão de fração. E a gente já sabe que faz o quê? Repete-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, ó, repetindo a primeira, 286 vezes o inverso da segunda. A segunda era 1 meio, invertendo fica 2 sobre 1. Então, basta fazer o que? Multiplica cima por cima, baixo por baixo. Já coloquei 1 aqui, porque a gente sabe que ele está lá, né? Então, fazendo isso, ó, velocidade média igual a 572 km por hora. Matemática é uma ciência exata. Beleza? Bora para mais um exemplo. Bom, galera, exemplo 2. Eu peguei o mesmo exemplo 1 e coloquei ele numa situação diferente. Que é para quê, Silvestre? Para que vocês possam aí aprender a descobrir qualquer que seja o termo procurado. Velocidade média, distância ou o tempo. Neste caso aqui, ó, eu já dei a velocidade média do trem, que é de 572, porque a gente achou na questão anterior. Então, o tempo que ele quer descobrir agora tem que ser de quanto? 30 minutos. Lembram, né? Vamos ver aqui se matemática é mesmo uma ciência exata. Se não for, eu vou passar a vergonha. Mas vamos lá. Aqui ele me deu esses dados, né? Ó, a velocidade média, 572 km por hora. Ele me deu a distância, 236 km. E ele quer o tempo, só que ele quer o tempo em minutos. Eu vou jogar o x na fórmula e vou descobrir o tempo. Só que esse tempo que eu descobri, ele vai estar em horas. Porque, ó, velocidade média é igual a 572 km por hora. Mas eu descobrindo o tempo em hora, eu sei quanto é em minutos. Vamos lá. Nossa velocidade média, a gente sabe que é a distância percorrida sobre o tempo. Vamos jogar na fórmula o que a gente tem. A gente tem, ó, a velocidade média de 572, eita, quase não sai. A distância, 286. E o tempo é o nosso amigo x, o que eu quero descobrir, não é isso? Vamos lá. Eu já sei se tem fração de um lado, tem fração do outro. Cantam os pássaros. Prosseguindo. Vamos lá. Basta fazer o quê? Ó? Cruza, cruza. Então, 572 vezes x. 572x. 286 vezes 1, que ele está aqui embaixo sim, dá 286. Agora, 572 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo aí, ó, 286 dividido por 572, x igual a 0,5 horas. Mas se ele quer o tempo em
minutos. Opa, eu sei que 0,5 horas é a mesma coisa de um meio de hora, meia hora, ou seja, 30 minutos. E aí, tem dúvida? Espero que não. Então, pessoal, velocidade média é o quê? A razão, a divisão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Só fica atento se a distância está em quilômetro e o tempo em hora, ou se a distância está em metro e o tempo em segundos. Beleza? Vamos para a próxima razão especial. Partiu! Agora vamos de escala. Lembra que eu falei, né, que se fosse escolher uma das razões especiais, eu escolheria escala, porque é a que mais tem frequência na prova do IF, certo? Vamos lá. Pessoal, entender escala é bem simples. Eu não vou para a parte de física nem química, eu vou diretamente para a parte da prova do IF, certo? Na prova do IF, a gente vai trabalhar aí escala cartográfica, que é justamente a razão entre a medida do desenho e a medida real. Como assim, Silvestre? Vamos imaginar aqui, quando as pessoas vão construir os mapas, no mapa, eles vão fazer aí uma relação, não é isso? Entre a distância que eles estão colocando lá no desenho para a distância real. Por exemplo, eu tenho um mapa em que cada centímetro meu representa 1 quilômetro na vida real. Isso é escala. É fazer aí essa comparação das dimensões, certo? Então, quando eu quero calcular a escala cartográfica, que é que a gente vai trabalhar para a prova do IFRN, eu vou fazer a razão entre o quê? Entre a medida do desenho e a medida real. Meus alunos do Mundo do Saber, pessoal, quando eles vão calcular a escala, eles têm duas opções. Ou eles fazem pela formulazinha da razão, né? Ou eles fazem, ó, pela famosa regra de 3. Então, eu vou aqui mostrar as duas formas e vocês escolhem aí qual é a mais prática para vocês conseguirem absorver o conteúdo de escala. Detalhe, pessoal. Na escala, a gente tem uma observação muito importante, certo? Eu disse aqui no meu exemplo que eu faria um mapa onde 1 centímetro, né, representa 1 quilômetro na vida real. Ponto. No mapa, certo? A gente tem que observar qual é a escala. Por exemplo, lá vocês podem encontrar 1 para 1000. Silvestre, como é que eu vou saber o que é que está relacionado aqui? Se eu quiser, pessoal, dizer que 1 centímetro representa 1 quilômetro, eu vou colocar 1 centímetro para 1 quilômetro. Agora, se eu simplesmente colocar 1 para 1000, quer dizer que está tudo em centímetro, certo? Entenderam isso, né? Se eu especificar a escala, beleza, 1 metro para 10.000 quilômetros, certo? Se eu simplesmente colocar 1 para 10.000, isso quer dizer o quê? 1 para 10.000 é 1 centímetro para 10.000 centímetros, certo? Então, fica atento a essa observação. Agora, vamos à melhor parte. Vamos aos exemplos de escala. Eu peguei diretamente da prova do IF para que vocês possam ver aí como é simples calcular escala. Vamos lá. Bom, pessoal, exemplo 1 de escala. Quem fez a prova do IF do ano passado deve ter visto essa questãozinha aí, com esse mapa, ó, bem bonitinho. Vamos lá. Ó, na tentativa de superar os traumas das agressões sofridas em ataques de cyberbullying, um adolescente residente em Natal mudou-se para a casa dos avós no Piauí. Certo. Curiosa para saber a distância real entre as duas cidades, ela utilizou o mapa da figura. Esse mapa aqui, que eu estou apontando com o meu dedo, né? Enfim, continua. Ela utilizou o mapa da figura 1, cuja distância em linha reta entre as duas capitais mede 6 centímetros, certo? E a escala adotada é de 1 para 14.200.000. Com base nesses valores em quilômetros, a distância real entre Natal e Piauí é de... Olha, lembra do que eu falei agora há pouco?
Aqui, ó, ele representou a escala com os dois pontinhos, certo? A mesma coisa de fração. 1 para 14 milhões e 200 mil. Ele colocou alguma unidade de medida aí? Ele não colocou, certo? Então, isso já quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 14 milhões e 200 mil centímetros na vida real. Entendeu, né? Silvestre, pera ainda, calma. Como é que você está deduzindo que é isso? Pessoal, se não colocar a unidade na escala, é porque é tudo em centímetro. Absorve, absorve, absorve. Se não tiver unidade na escala, é porque é tudo em centímetro. Beleza. Agora vamos lá. Então, ele disse aqui, ó, que no mapa, a gatinha lá mediu 6 centímetros. Aí ele quer saber a distância na vida real. Vamos lá. Trouxe até com opções e tudo. Vamos aqui usando a fórmula, pessoal. A gente sabe que escala, né, é a medida do desenho sobre a medida real. Ele me deu a escala, que foi essa que a gente acabou de fazer aqui, ó, de 1 para 14 milhões e 200 mil. Então, vou só substituir. Vamos lá. Substituir aqui. 1 para, né, fraçãozinha. Ele me deu a medida do desenho e ele quer saber a distância real, a medida real. Então, vou só substituir, ó. O desenho foi 6, no real vai ser quanto? Agora basta fazer o quê? Meu Deus do céu! Cruza, cruza. E foi, ó. 1 vezes x dá x. E 6 vezes isso tudo, vamos lá, dá isso aqui. 85 milhões e 200 mil. Lembrando que isso aí está em centímetros. Porém, ele quer a resposta em quilômetros, não é isso? Transformando em quilômetros, eu tenho, ó, 852. Super, super, super simples. Entendeu? Bora para mais uma. Vamos lá. Exemplo 2, pessoal. Vamos lá. Silvestre, a mesma questão, cara. É a mesma questão. Pessoal, eu trouxe de novo a questãozinha da prova do IF do ano passado para a gente fazer de novo, porém, utilizando aí regra de 3. Lembra que eu falei que escala, a gente tanto pode usar a fórmula, como pode fazer por regra de 3, beleza? Então, vamos lá. Questãozinha do IF do ano passado, só que agora sendo resolvida por regra de 3. Pessoal, como a gente já sabe que se na questão a escala não tiver nenhuma medida, é porque está em centímetros, certo? Então, vamos aqui estabelecer, ó, as nossas duas grandezas. Vamos lá. Eu tenho os centímetros do desenho e tenho os centímetros da realidade. A escala que ele me determinou, ó, é 1 centímetro no desenho equivale a 14 milhões e 200 mil centímetros na realidade. Aí ele me disse, né, que no desenho a menina mediu aí 6 centímetros. Então, ó, 6 centímetros no desenho dá quantos centímetros na realidade? Formamos a nossa regrinha de 3. Basta fazer, ó, cruza, cruza. 1 vezes x e 6 vezes 14 milhões e 200 mil. Temos aí, ó, x igual a 85 milhões e 200 mil centímetros. Porém, como ele quer em quilômetros, então a gente já sabe transformar, né? Vamos transformando aí e vamos encontrar 852 quilômetros. Ok? Ponto. Pessoal, então, agora é com vocês. Na lista de exercícios que o Silvestre vai jogar lá no grupo, vocês vão encontrar situações de densidade demográfica, velocidade média e escala, para que possam aí aplicar o conhecimento adquirido na aula de hoje. Se tiver dúvida, pessoal, assiste mais uma vez o vídeo, certo? Tenta fazer todas as questões, depois, às 5 da tarde, né? Solicita o gabarito e caso não entenda uma questão, 2, 3, 4, seja lá quantas forem, caso não entenda, fala comigo que a gente resolve, tá certo? Então, tchau, tchau, bons estudos e tô de olho em vocês. Tchau, galera!